Que a paz e a graça de Deus seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina. Faz várias semanas que não fazia este vídeo, mas hoje novamente estamos aqui para a honra e glória de Deus. A nossa lição da Escola Sabatina para esta semana titula-se Uvas Bravas. Mas antes de analisar esta lição, vamos fazer uma pequena oração para pedir a unção do Espírito Santo para compreendermos a sua palavra. Querido Pai Celestial, diante da tua presença estamos teus filhos. Queremos te rogar a unção do teu Santo Espírito, a tua sabedoria, o teu perdão, a tua graça para compreender a tua palavra, Pai. Para que a possamos compreender não como nós queremos, mas sim como tu desejas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero lembrar a todos que este sábado será recolhida uma oferta especial para um país da África chamado Reino de Eswatini. Assim que não nos esqueçamos, o que nós pudermos fazer de melhor para ajudar a obra no estrangeiro é uma bênção, porque é uma mão lavando a outra, como dizem aqui no Brasil, né? Nós ajudamos e quando nós precisamos também seremos ajudados. O Senhor também diz que misericórdia será feita com aquele que faz misericórdia. Se nós pensamos nos outros, o Senhor também pensará em nós. Bom, vamos então para o título da nossa lição, que é Uvas Bravas. E vamos ler a introdução, que é muito interessante. Vamos analisar esta introdução para ver o que nos diz. Diz assim: E porque esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Isso está em Isaías 5:4. Com o mais terno cuidado, ele a nutriu e a acalentou para que produzisse frutos de justiça. Sua expressão, o que mais poderia ter sido feito a minha vinha que eu não tenha feito? Em Isaías 5:4, né? Mas esta vinha plantada por Deus curva-se a terra e prende suas gavinhas a suportes humanos. Seus ramos se espalham amplamente, mas ela produz o fruto de uma vinha corrupta. Bom, resumindo, o Senhor, ele estava cuidando da sua vinha, fez tudo possível para que aquela vinha desse bons frutos. No entanto, tanto que a pergunta é: o que mais eu poderia fazer por essa vinha, né? Só que diz aqui que essa vinha curvou-se a terra, no lugar de subir para cima ou de elevar seus ramos para cima, curvou-se a terra, agarrou-se de suportes humanos e seus ramos se espalharam amplamente, mas ela produziu um fruto de uma vinha corrupta. Interessante. Vamos para a primeira pergunta e logo estaremos analisando o que será que o Senhor quer dizer com isto. Que provérbio era e é inaceitável para o Senhor? Ezequiel capítulo 18, versículo 1 até o 4 nos diz da seguinte maneira, diz assim: De novo veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E logo, temos mais um versículo ainda, em Deuteronômio 24:16, que nos diz: Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Então, qual é o provérbio que era inaceitável para o Senhor? O provérbio inaceitável é aqueles que eles diziam:
os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Em outras palavras, o pai cometeu o erro e o filho que pagou a culpa. Mas o Senhor diz que isso não seria assim, porque a alma que pecar, essa morrerá. Não é os pais que vão pagar pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual será responsável pelo seu pecado. O parágrafo da lição nos diz da seguinte maneira: muitos que ensinam a lei de Deus, que a lei de Deus não está em vigor para o homem, insistem que é impossível a este obedecer os seus preceitos. Mas se isto fosse verdade, por que sofreu Adão a pena da transgressão? O pecado de nossos primeiros pais acarretou a culpa e a tristeza sobre o mundo, e se não for a bondade e misericórdia de Deus, teria mergulhado a raça humana em irremediável desespero. Que ninguém se engane, o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. A lei de Deus não pode ser transgredida hoje com menos impunidade do que quando fora pronunciada a sentença sobre o pai da humanidade. Então, essa conversa de que é impossível para o homem guardar a lei, talvez faltaria de uma explicação mais profunda, né? Essas pessoas que dizem que não, que é impossível para o homem guardar a lei, mas isto não é verdade, porque a disposição do Filho de Deus está a nosso favor. Ele disse: aquele que está em mim e eu nele, esse terá muitos frutos, porque separados de mim nada podeis fazer. Então, sozinhos não conseguimos, mas à disposição está o Filho de Deus, que está disposto a nos ajudar. Então, é possível obedecer aos mandamentos de Deus quando nós estamos unidos à videira, como nós vimos também, como foi visto, quem estudou a lição passada sobre a videira, é possível dar bons frutos quando estamos unidos a Jesus. Vamos para a segunda pergunta. Como Deus explicou ao seu povo o princípio da responsabilidade individual e da salvação? Ezequiel capítulo 18, versículo 20, tem uma mensagem bem interessante que nos diz da seguinte maneira: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, como Deus explicou ao seu povo o princípio da responsabilidade individual da salvação? Que quem peca, esse leva a culpa. Não é o outro não é o pai que vai pagar pelo filho, nem o filho pelo pai. Diz: a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada qual dará conta de si diante de Deus. Claro que como pais temos responsabilidade de ensinar aos nossos filhos, e disso também daremos conta. Mas da decisão de cada um vai dar conta de si. Eu desejaria muito decidir pelas minhas filhas, decidir a salvação por elas, mas eu não posso. Eu posso ensinar elas a tomarem a decisão de seguir ao Senhor, mas eu posso decidir somente pela minha vida. Agora, eu posso ensinar, incentivar, mas a escolha são elas que vão fazer. O parágrafo é muito interessante ao dizer o seguinte: é inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Más tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas e degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho, até a terceira e quarta geração. Esta terrível verdade deveria ter uma força solene
para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Então, é inevitável, né, de que os filhos muitas vezes sofram consequências das ações dos pais, consequências, né? Mas eles não são castigados pela culpa deles. É o que está explicando a nota. A não ser que eles participem de seus pecados, né? Um exemplo, se um pai rouba algo e é levado para a prisão, o filho sofre ou não sofre? Ele sofre, vai sofrer as consequências, vai sentir saudade do seu pai, o seu pai não vai estar mais junto dele. Mas ele não será castigado, ele não vai ser preso também pelo roubo que o pai fez. Assim também Deus faz. Deus não vai castigar um filho pelo pecado que o pai fez. É isso que está explicando. Pergunta número 3. Que exemplo explicativo baseado em 3 gerações foi dado? Continuamos lendo no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 5, depois vai ser o versículo 10 e o versículo 14, que nos diz da seguinte maneira: sendo, pois, o homem justo e procedendo com retidão e justiça, e se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça seu irmão qualquer dessas coisas, eis que também, se este, por sua vez, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, se a gente continuar lendo, vamos ver que ele não levará a culpa do pai se ele refletir e ele tomar um caminho diferente. Não sei se vocês têm visto, mas tem pessoas, por exemplo, famílias que têm maus hábitos alimentares. Aí vai de pai para filho, né? Diabetes, às vezes câncer, outras enfermidades, problema de colesterol. Mas às vezes algum dos filhos começa a pensar, mas por que estou passando por esses problemas? Tenho que parar, tenho que deixar de comer essa alimentação errada, vou começar a me alimentar de uma maneira certa e as coisas mudam, os resultados mudam na vida daquela pessoa. Por quê? Porque não seguiu os mesmos maus hábitos dos pais. É isso que está dizendo também aqui o nosso parágrafo, diz assim: muitos sofrem em consequência da transgressão de seus pais. Não podem ser culpados pelos pecados deles. Contudo, é seu dever investigar em que aspecto seus pais violaram as leis de seu ser, impondo assim aos filhos uma herança tão miserável. E à medida que os erros de seus pais forem descobertos, devem abandonar esse caminho e praticar hábitos corretos. Talvez você conheça alguma pessoa que não bebe, mas que o pai era um bêbado. Aquela pessoa refletiu, pensou e disse: esse caminho não é bom para mim. E ele parou de fazer aquilo errado que seu pai fazia e então tem uma vida melhor. Hábitos alimentares, hábitos na bebida também. Se nós refletirmos, tomarmos uma boa decisão, então o Senhor vai fazer que nós tenhamos consequências diferentes. É porque toda causa tem um resultado. Às vezes nem é o Senhor que nos manda aquele castigo, não, somos nós mesmos. É o resultado do que nós fazemos, o que nós muitas vezes colhemos as consequências. Vamos ver na pergunta número 4, que explicação adicional foi dada? Ezequiel 18, 21 a 23 e 24, que é? 21 até o 24 nos diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva?
Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Que explicação adicional foi dada? Se uma pessoa fez pecados graves, viveu em pecado, mas se ela se arrepender, se ela se converter pelo sangue de Cristo, ela é perdoada. E os seus pecados passados que fez, eles são todos apagados, são perdoados. E se ela começar agora a fazer aquilo que é reto, que é justo na presença de Deus, ela vai morrer? Não, ela não vai morrer, ela vai viver, diz o versículo aqui. E se uma pessoa justa que estava fazendo tudo certinho, estava seguindo ao Senhor, mas depois parar de fazer o que é certo e começar a fazer tudo errado, começar a pecar na presença de Deus, tudo aquilo de bom que fez no passado também será apagado e será contado somente o pecado que fez no final, do qual essa pessoa não se arrependeu. Vamos ler o parágrafo que vai ficar bem mais claro para nós. Diz assim: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, o seu nome será omitido do livro da vida. Em outras palavras, será apagado do livro da vida. E o relato das suas boas ações será apagado do memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Isso está em Êxodo 32, 33. E o profeta Ezequiel, ele diz: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. É o que acabamos de explicar. Então, essa é a explicação adicional dada. Se o pecador viveu em pecado, mas se arrepender e se converter, o seu pecado não será considerado e a sua justiça será tida em conta, o perdão de Jesus será tido em conta e agora então ele não morrerá. Mas se o justo, aquele que fazia o que era certo, começar a pecar e não se arrepender, então a sua justiça será esquecida e então o último, que foi as más obras, serão tidas em conta. É bom para nós refletirmos o que nós estamos fazendo, como estamos vivendo, como estamos decidindo levar a nossa vida, como um ímpio ou como um convertido? Pergunta número 5. Como Deus abordou a questão da justiça ao lidar com o seu povo? Vamos ver em Ezequiel capítulo 18, versículo 25 até o 29, que diz assim: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se desvia de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é justo.
Acaso não são justos os meus caminhos, ó casa de Israel? Não são antes os vossos caminhos que são injustos? É a palavra do Senhor, né, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, 25 até o 29. Então, como Deus abordou a questão da justiça ao lidar com o seu povo? Que o seu povo dizia que os caminhos de Deus é injusto, mas ele diz não, é os vossos caminhos que são injustos. Porque o Senhor diz que se aquele, novamente, repetindo o que dizia na questão anterior, se o ímpio se converter do seu mau caminho e começar a viver conforme a vontade de Deus, ele será preservado em vida. Mas se o justo se afastar das suas boas obras e começar a fazer coisas ruins, então perderá a vida, vai morrer no seu pecado. Será que tem alguma coisa que estamos fazendo que está nos afastando de Deus? Algum pecado que de repente não temos nos arrependido? Porque ali na nota anterior, algo muito interessante dizia que aquele que tiver algum pecado escrito no livro, do qual não se tiver arrependido, o seu nome será riscado do livro da vida. Isso é uma mensagem muito forte para que cada um de nós paremos para pensar e para refletir e para examinar a nossa vida. Às vezes não lembramos talvez as coisas erradas que fazemos, mas Davi dizia: Senhor, me perdoa até daqueles que me são omissos, ou seja, até daqueles que eu me esqueci, daqueles que talvez eu não percebi, Senhor, me perdoa. Salmo 51, 17 diz: o coração quebrantado, um coração contrito e humilhado não desprezarás tu, ó Deus. É por isso tão importante que nós nos humilhemos na presença do Senhor, que reconheçamos que somos pecadores e indignos, que peçamos perdão ao Senhor e que nos afastemos daquilo que claramente o Senhor já nos está mostrando que não lhe agrada aos seus olhos. A pergunta próxima diz: que convite então faz o Senhor? Ezequiel capítulo 18, versículo 30 até o 32 nos diz: portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Querido amigo, irmão, esse convite é um convite muito importante que não devemos desprezar nem deixar de passar a data de hoje. Ele diz: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometeste contra mim. Criai um coração novo, um espírito novo. Isso somente o Espírito de Deus pode fazer na nossa vida. Mas para isso nós temos que tomar a decisão de nos humilhar na presença do Senhor, de pedir o seu Espírito Santo, que Ele venha nos converter, que Ele venha nos dar um Espírito novo, que Ele venha nos dar um Espírito de verdadeiro arrependimento. Precisamos hoje, mais do que nunca, voltar aos pés do Senhor, voltar ao primeiro amor. Pedir a Ele que nós possamos ter ódio pelo pecado, não pelos pecadores, mas ódio pelo pecado, e que possamos amar a justiça, fazer o que é certo. O parágrafo nos diz: se vos alienastes e deixaste de ser cristãos bíblicos, convertei-vos, pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. Se desejais ser santos no céu, deveis sê-lo primeiro na terra.
Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifestáveis no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter em sua vinda. A obra de transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Isso está no livro O Lar Adventista, página 16. A palavra é dura, mas é necessária, porque se não tem alguém para nos fazer refletir, estaremos de seguro no caminho da perdição. Mas hoje o Senhor nos chama, lancem para fora as transgressões. Muitos esperam que Jesus volte para mudar o caráter. Isso não existe. O mesmo Deus que pode transformar num fechar, num abrir de olhos o nosso corpo, né? No dia da vinda de Jesus, é o mesmo Deus que pode transformar o nosso caráter hoje. Então, cadê a nossa fé? Onde está a nossa fé? Aqui diz que a mesma disposição que nós termos antes de morrer é o que nós vamos ter quando nós nos levantarmos da tumba. Se você é uma pessoa irritável, que trata as pessoas mal, que é descortês, que é desrespeitosa, que com qualquer coisa você se irrita, fica bravo, do mesmo jeito você vai se levantar. O teu caráter não vai que você morre com esse caráter ruim, que vai se levantar com um caráter bom. Isso não existe, meus irmãos. É hoje que temos que aprender a nos unir àquela videira Jesus Cristo para dar frutos para a honra e glória do seu nome. É hoje que o mundo precisa ver o poder de Cristo em nossas vidas, não somente de palavra, mas na nossa vida. E eu digo por cada um de nós, precisamos nos humilhar na presença de Deus e deixar o Espírito de Deus transformar a nossa vida. Pergunta número 7. O quanto ama Deus perdoar? Salmos 86:5 diz: porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Já 1 de João 1:9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o quanto ama Deus perdoar? Eu acho que é o prazer de Deus nos perdoar. Deus só não perdoa quando a pessoa não se humilha, quando não reconhece o seu erro. Esse é o nosso maior erro como seres humanos, achar que todos nossos erros a gente quer justificar. Eu fiz isso porque fulano de tal fez assim. Eu fiz aquilo porque aconteceu tal coisa. Cheguei atrasado por causa disso. A gente parece que temos aquele espírito de Adão e Eva no começo, que quando Deus perguntou o que vocês fizeram, cada um estava culpando o outro. E é isso que até agora o ser humano tem. Mas nós temos que aprender a reconhecer nossos erros. Será que vai me ajudar eu me justificar do meu erro? Um exemplo, se eu maltratei e xinguei alguém, eu digo, mas fulano de tal me xingou primeiro, por isso que eu xinguei. Ele dará conta dele, mas eu também darei conta pelo que eu faço. Meu esposo adulterou, por isso agora então eu vou adulterar também. Que negócio é esse? Não, ele fez, você também não precisa fazer igual. Porque ele dará conta de si, eu darei conta de mim. É por isso que diz, a alma que pecar, essa morrerá. Se não se arrepender, é claro. O parágrafo último nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele o entregou não apenas para que vivesse entre a humanidade, levasse seus pecados e morresse em seu lugar. Ele o entregou para a raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos.
Isso diz em Hebreus 2:11. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai e por toda a eternidade estará ligado à raça que redimiu. Ele se tornou o Filho do Homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade. Isso está no livro Caminho a Cristo, página 12. Deus ama muito perdoar. O mais grande desejo de Deus é nos perdoar. Por isso ele enviou o seu Filho unigênito para que por meio desse sangue derramado nós pudéssemos obter a esperança do perdão e da vida eterna. Agora a pergunta é: como estou respondendo eu a esse grande amor? Que o Senhor nos ajude, nos guie para que cada um de nós possamos refletir através desta lição, possamos deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida, nos converter de verdade, nos humilhar na presença do Senhor e viver cada dia como na presença do Senhor, com alegria, obedecendo a sua palavra, não por obrigação, mas por amor. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos então fazer uma pequena oração para concluir o nosso análise da lição. Querido Senhor, te agradecemos por tua palavra. Ela nos instou a nos converter, a nos fazer ver, Senhor, que a salvação é individual, que cada um de nós daremos conta diante de ti. Não desejamos que os nossos nomes sejam riscados do teu livro, Pai. Dá-nos o teu Santo Espírito e amor para te seguir e te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Amém.